3 passos para sair da morte financeira. Você vê que o espírito que está agindo aí fora não é só o espírito da morte física. Você vê que as pessoas não estão morrendo só fisicamente, mas estão morrendo financeiramente também. Você vê que aqueles que não estão sendo atingidos fisicamente pelo vírus, estão sendo atingidos financeiramente, economicamente falando. Mas a saída para você, a saída para quem é da fé, a saída para quem crê na palavra de Deus, como houve para Davi. Coloca aquele versículo de Davi para mim, por favor. Olha só esse versículo de Davi. Disse Davi, o que ele disse? É somente o quê? Um passo entre mim. Quando que Davi disse isso? Pouco antes dele se tornar rei de Israel. Você vê que antes de Deus fazer algo grande na vida de uma pessoa, vem também uma grande luta. Vem também um grande deserto. Entenda uma coisa, antes de uma grande vitória vai haver uma grande batalha. O mal não vai deixar a sua vida de mão beijada, ele vai brigar por você, ele vai brigar pela sua vida. Então Davi, ele estava numa situação assim, olha o que ele disse: eu estou um passo da morte. O que é um passo? Davi está aqui, eu vou dar um passo, ó. A morte estava aqui, ó. Ele estava cara a cara com a morte. Davi estava vivendo uma situação tão difícil que ele estava cara a cara com a morte. Assim tem muita gente cara a cara com o despejo, cara a cara com a falência, cara a cara com o desemprego, cara a cara com a fome, com a situação de aperto. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o Deus que a gente crê, que a gente serve, é o Deus que age na hora certa. Repete assim comigo: Deus age na hora certa. Deus age na hora certa, entenda isso. Ele não age na hora que você acha que tem que agir, ele age na hora certa. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu estava ouvindo o bispo falando isso numa reunião, e eu achei isso muito forte, muito forte. E você que é da nação tem que guardar isso dentro de você. Você vê que aqueles três homens, eles não tinham problemas, mas o problema veio até eles. O problema veio. O rei daquela época fez um decreto. Hoje o que mais a gente ouve falar são decretos. E o decreto que o rei havia feito era o seguinte: olha, tem aqui uma estátua, e toda vez que tocar o som da trombeta, o som da harpa, todo mundo vai ter que se dobrar para essa estátua. Quem não se dobrar vai morrer. E estava ali o rei estava aqui onde eu estou. Lá onde está a coluna era a fornalha de fogo. E aqui desse lado de cá estavam aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então quando tocou o som da trombeta, todo mundo se dobrou, mas aqueles homens não se dobraram. Então alguém lá embaixo disse para o rei: ó, tem 3 homens ali que não se dobraram, rei. O rei: não acredito, não é possível, traz esses homens aqui. Aí pegaram eles, olha só, eles não tinham problema. Ali eles começaram a ter problema. Aí pegaram aqueles 3 homens, trouxeram até o rei. E o rei perguntou para eles: vem cá, é verdade isso aí que eu ouvi? Que vocês não vão se dobrar diante da minha estátua? Olha para aquela fornalha lá, ó. Quem não se dobrar vai ser lançado no fogo. Eles disseram: rei, faz o que o senhor quiser fazer, mas se dobrar a gente não vai. Nós não estamos desobedecendo às autoridades, mas esse decreto fere a nossa fé. Eu não posso me dobrar diante de outra imagem. Como você não pode se dobrar diante das dívidas, você não pode se dobrar diante da falência, você não pode aceitar que essa pandemia venha destruir de uma vez a sua vida financeira. Mas pastor, eu não sei o que fazer. Mas aí que entra Deus na sua vida. Tem coisas que nós temos que fazer, mas tem coisa que quem vai fazer é quem? Aqueles homens não tinham problema, mas por causa da obediência deles à palavra de quem? De Deus, eles começaram a ter problemas. Entenda isso: quando você obedece de verdade à palavra de Deus, os problemas vêm, as perseguições vêm. Vai ter gente que vai criticar você. Por exemplo, tem gente que vai criticar você porque você está aqui na reunião. Tem gente que vai criticar você porque você está usando a sua fé. Tem gente que vai criticar você porque você é dizimista. Vai criticar você porque você dá uma oferta na igreja. Mas ninguém criticava você quando usava drogas, ninguém criticava você quando estava em outros lugares. A palavra de Deus traz lutas, mas também traz vitórias. Então aqueles 3 homens disseram para o rei: olha, nós não vamos obedecer. O rei falou: então tá bom. Ele ficou irado, falou: ó,
acende a fornalha 4 vezes mais. Pegou aqueles 3 homens e falou assim: joga eles no fogo. Olha só, pegaram os homens e trouxeram até a fornalha. Eles estavam lá embaixo, ó, longe do problema. E a obediência deles foi levando eles cada vez mais próximo para o problema. Sabe o que significa isso? É igual aquela pessoa que diz assim: poxa, parece que quanto mais eu oro, mais difícil a minha situação fica. Não pare de orar. Se você começar a orar e a situação ficar difícil, você está no caminho certo. Ah, pastor, eu comecei a ser dizimista, e foi eu começar a dar o dízimo, as minhas vendas caíram. Você está no caminho certo. Escuta o que eu estou te falando. Pastor, eu peguei a Bíblia, comecei a fazer a nação, e de repente eu recebi uma má notícia. O advogado ligou e falou que a causa lá teve um problema, e agora ficou mais difícil. Mantenha a sua fé. Você está no caminho certo. Aqueles 3 homens foram lançados dentro do fogo. E eu pergunto a você: aonde estava Deus? Será que Deus não estava vendo? Poxa, lá atrás, quando eles não se dobraram diante da lei para agradar a Deus, eu pergunto: Deus viu? Viu ou não viu? Claro que Deus viu. Deus vê todas as coisas. Deus estava com eles, mas Deus não se manifestou. Porque Deus só se manifesta na hora certa. Quando eles estavam diante do rei, sendo ameaçados de morte, Deus estava ali? Estava. Mas Deus não o quê? Se manifestou, porque ainda não era a hora. Se Deus se manifestasse ali, talvez eles até não seriam lançados no fogo, mas Deus não faria o que Ele queria fazer. Então Deus esperou eles serem lançados aonde? Quando eles foram lançados na fornalha, o rei olhou e falou assim: vamos lá ver aqueles homens que estão na fornalha? Tem aí aquela imagem? Quando o rei olhou para a fornalha, o rei disse assim: vem cá, nós não lançamos 3 homens amarrados na fornalha? E disseram para o rei: sim, rei, foram 3 homens que estavam amarrados. Ele falou: então por que eu estou vendo 4 homens soltos, andando de um lado para o outro dentro do fogo, e o 4º homem parece o Filho de Deus? Porque o 4º homem era Jesus. Dê uma salva de palmas para ele, bem forte. É muito forte. Olha só, Deus estava com eles o tempo todo, mas Deus se manifestou na hora. Por quê? Porque lá dentro do fogo, o rei ficou tão assustado, que ele teve que fazer um outro decreto. Ele falou assim: olha, a partir de hoje, esse Deus aí de Sadraque é Deus. Ele fez um outro decreto para honrar a Deus. E o que ele fez? Ele pegou aqueles 3 homens e colocou eles como governadores, colocou eles em posição de honra. Quer dizer, aqueles homens depois daquele dia prosperaram, se tornaram respeitados. E é isso que você tem que entender. Deus, Ele não vai agir na sua vida na hora que você acha que Ele tem que agir. Ele vai agir na hora, mas você tem que se manter na fé. Foi o que Davi fez. Davi disse assim: ó, eu estou a um passo da morte, mas Deus estava com ele. E Davi não morreu, pelo contrário, se tornou rei. E é isso que eu quero que você entenda. Eu vou ensinar a você passos de fé, passos que você tem que tomar, que vão fazer Deus se manifestar na sua vida. Quem quer ver a manifestação de Deus no meio dessa crise? Levanta sua mão assim, ó. Então coloca aí o primeiro passo, pastor. Lê lá em voz alta. Qual é o primeiro passo? Ih, meu Deus, está muito fraco, hein, gente? Lê com mais força. Qual é o primeiro passo? Tomar um passo o que, gente? Diferente. Olha para mim. Você tem que entender que a época que nós estamos vivendo é uma época que nunca vivemos antes. O mundo está mudando de um jeito como nunca foi antes. Então agora não é a hora de fazer tudo igual. Não adianta a pessoa querer ser orgulhosa. Tem gente que é cabeça dura, orgulhosa. Ela diz assim: não, é isso aqui que eu faço, é isso que eu sei fazer, eu só vou fazer isso aqui e acabou, e Deus vai ter que me honrar. Não, não é hora de ser cabeça dura. Agora é a hora de fazer coisas o quê? Diferentes. É a hora de incrementar, é a hora de acrescentar. Em alguns casos, tem até que mudar por completo.
Você vê, por exemplo, tem gente que nunca gostou de trabalhar com entregas, com delivery. Só que nessa pandemia ela teve que aprender a trabalhar com delivery. Não tem jeito. Ela vai ter que reinventar a sua empresa. Dependendo do trabalho da pessoa, ela vai ter que deixar de fazer o que ela faz e fazer outra coisa diferente. Não adianta, ela vai ter que buscar algo. Ah, pastor, mas eu não sei fazer outra coisa. Sabe, todo mundo sabe. Todo mundo, olha para mim, todo mundo sabe. Existe uma coisa que todo mundo sabe fazer: vender. Você pode não ser uma pessoa muito desinibida, você não pode ser uma pessoa que tenha uma dicção muito boa, mas todo mundo vende. Porque o que você faz? Você vende o seu produto, você vende o seu serviço. Sem você saber, você é um vendedor. Todo mundo é um vendedor. O eletricista, ele é um vendedor. Por quê? Porque ele vende o quê? O que ele vende? O serviço dele. Ele vende o conserto dele. Todo profissional é um vendedor, entenda isso. Então você não é só um eletricista. Além de um eletricista, você é o quê? Um vendedor. O que você precisa é mudar o foco da venda. Buscar vender outra coisa diferente. Não ficar preso àquilo ali. Achar que você só depende daquilo ali. Eu estava assistindo um testemunho ontem à noite de um senhor que ele tem uma construtora. Ele tem uma construtora. Ele não é daqui de Campo Grande não. Ele é lá de São Paulo. Do interior de São Paulo. E ele tem uma construtora. E na cidade onde ele mora, o decreto da cidade foi o seguinte: olha, não pode ser feito construções dentro das casas nesse período de pandemia. Não pode ter contato com os moradores, com as pessoas. E ele falou assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que mandar meus funcionários embora. E ali no meio daquela situação ele fez uma oração a Deus. Ele falou: meu Deus, eu tenho um pacto contigo. Meu Deus, me dá uma direção, me dá uma ideia, eu tenho que fazer algo diferente. Aí ele começou a observar que nas casas, na cidade onde ele mora, a maioria das casas, o telhado é aquele telhado de barro. Quem já viu aqueles telhados de barro, pessoal? Colonial, que o pessoal chama de colonial. E ele se deu conta o seguinte: aqueles telhados, com o tempo, ele escurece, ele fica sujo, fica feio. Em alguns casos dão até vazamento. Então ele teve uma ideia. Ele falou: quer saber de uma coisa? Ele pegou os equipamentos dele e adaptou para fazer limpezas aonde? Aonde, pessoal? Olha só o que é a direção de Deus. Olha o que é fazer algo diferente. Ele pensou o seguinte: já que eu não posso trabalhar onde? Dentro das casas, eu vou trabalhar onde? Em cima. Então, respeitando o decreto da cidade, ele começou a ir de porta em porta pegando serviços nos telhados para limpar o telhado. E ele estava falando o seguinte: ele falou: pastor, eu estou arrebentando. Ele falou assim: eu pensei que eu ia ter que mandar meus funcionários embora, eu estou tendo que contratar gente, porque eu não estou dando conta de tanto telhado que eu tenho para lavar. Porque já que as pessoas não podem reformar, fazer alguma coisa dentro de casa, quando a gente chega e apresenta o trabalho no telhado, todo mundo quer limpar. Quer dizer, mas quem está fazendo as pessoas querer limpar telhado numa época dessa? Hein, pessoal? Quem é que faz isso? É Deus. Mas por quê? Porque Ele está fazendo algo o quê? Diferente. Ele está tomando um passo diferente. Então entenda uma coisa: agora não é hora de você fazer igual. Agora é momento de você fazer a mesma coisa em relação à sua fé. Por exemplo, você vem usando a sua fé de um jeito, porque nós vivíamos um período, agora nós estamos num período decisivo. Agora nós estamos vivendo um período onde é tudo ou nada. Então agora não é hora de brincar com a fé não. Agora não é hora de você fazer voto com Deus por fazer não. Ou você faz aquilo que vai chamar a atenção de Deus, ou não faz nada. É como Salomão. Eu não sei se tem aquele versículo de Salomão. Tem aí o versículo de Salomão? Se tiver, coloca pra gente aí. Tem aí aquele versículo que o rei Salomão... Olha só esse versículo aqui, ó. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 2 e 13. Olha só, diz assim, ó: Salomão amava quem? Ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o que, gente? O alto que?
Quer dizer, ele sempre sacrificava na mesma altura, mas naquele período de crise ele foi num lugar mais alto. Ele quis fazer algo maior para chamar a atenção de Deus. Aí diz assim: ofereceu ali 1000 holocaustos Salomão naquele altar em Gibeão. Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Olha só que coisa forte. Enquanto Salomão fazia sempre a mesma coisa, não acontecia nada. Quando ele fez um sacrifício diferente, na mesma noite Deus apareceu para ele e falou assim: pede o que você quiser. Por quê? Porque ele estava vivendo uma crise. Entenda a crise que Salomão estava vivendo. Quando Davi estava para morrer, Davi decidiu construir o templo para Deus. Então o que o rei Davi fez? Ele pegou todos os recursos que ele tinha pessoais, todos os recursos do reino, ainda pediu que as pessoas do reino doassem tudo que tinham para construir a casa de Deus. Então ele assumiu um reino sendo jovem, inexperiente e sem nenhum recurso, sem nenhum dinheiro para administrar. Então ele precisava da ajuda de quem? De quem, pessoal? E ele sabia que a única maneira dele ter essa ajuda era chamando a atenção de Deus. Então ele foi para o monte mais alto e fez um sacrifício que nunca ninguém tinha feito. Pegou 1000 holocaustos e ofereceu a Deus. Quer dizer, ele decidiu a vida, ele fez algo diferente. E Deus apareceu para ele. E é isso que tem que acontecer nessa pandemia. Deus tem que aparecer para você. Deus tem que aparecer na tua loja. Deus tem que aparecer no teu trabalho. A tua família tem que olhar para você e não ver você. Eles têm que olhar para você no meio dessa fornalha e ver Deus. Ver o que o rei viu. Quando o rei olhou para a fornalha, ele não viu só 3 homens. Ele viu quantos? 4, porque ele viu Deus. Deus apareceu naquele dia. Coloca o segundo passo para a gente, por favor. Qual é o segundo passo, pessoal? Um passo de quê? Esse é o segundo passo que você tem que dar. O que é um passo de fidelidade? É você ser uma pessoa de palavra. É você ser uma pessoa que honra a tua palavra. Agora, quando eu falo você honrar a sua palavra, eu não estou dizendo que você, por exemplo, tem que fazer aquilo que você não tem condição para fazer, mas fazer aquilo que está dentro da sua condição. Por exemplo, teve pessoas que antes dessa pandemia assumiram compromissos. Por exemplo, você alugou uma loja, você alugou um imóvel e você deu a tua palavra para aquela pessoa. Por quê? Porque você tinha recursos para pagar o aluguel, você tinha recursos. Só que essa pandemia veio e parou tudo. Então quando eu falo você ser de palavra, não é você deixar de comer para pagar aquele aluguel. Não, pelo contrário. Mas é você chegar e ligar para aquela pessoa e dizer assim: olha, eu não tenho como pagar esse valor. Ser uma pessoa fiel é isso. É ser honesto. É ser verdadeiro. É ligar para ele e falar o seguinte: olha, eu vou fazer uma proposta para você. Eu posso pagar metade desse valor, ou eu posso pagar 50%. Você permite que eu fique aqui na sua loja? Vamos fazer um aditivo no contrato? Pede para fazer um aditivo no contrato e fala: olha, se você quer que eu me mantenha nessa loja, então você vai ter que me ajudar. Me ajudar a te ajudar. Eu quero pagar o aluguel, eu não quero deixar de pagar. Mas eu não tenho condição nesse momento. Porque o que muitos fazem num período como esse? Elas não entendem. Ela acha que ser de palavra é o seguinte: é ela deixar até de comer para pagar as suas contas. E ela paga as suas contas, não tem o que comer, não tem como manter a empresa. Ela paga esse mês, no mês que vem ela não paga e acaba sendo despejada do mesmo jeito. Eu pergunto: isso é ser fiel, gente? Não. Isso é usar a fé sem o quê? A inteligência. É claro, se a tua empresa segue igual, não, você vai pagar o aluguel. Eu estou falando de pessoa ser honesta. Eu estou falando da pessoa ser verdadeira. Tem gente que é aproveitadora. O que é a pessoa aproveitadora? A crise veio, a pandemia veio, e ela está vendendo mais do que ela vendia antes do quê? Da crise. É mais que justo ela pagar o valor do aluguel, ela pagar os seus compromissos. Sim ou não, pessoal? E quem que está vendo isso? Deus está vendo. Mas o que algumas pessoas fazem? Aproveitadoras. Quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar a crise
para não pagar o aluguel. Quer dizer, ela está deixando de dar para aquela pessoa que tem direito. Quer dizer, isso não agrada a Deus. É como, por exemplo, você vê, o governo está dando esse auxílio. E tem pessoas que realmente devem aplicar para esse auxílio. Devem aplicar, por quê? Porque precisam. Elas estão sem nada nesse momento. Claro que ela não deve aplicar para o auxílio e ficar parada de braços o quê? Hein, pessoal? Não, peraí, ela tem que correr atrás, fazer alguma coisa. Não ficar dependendo daquilo ali. Mas ela deve usar. Mas tem gente que não precisa. E mesmo assim está fazendo o quê? Está aplicando. Tirando de quem realmente precisa. Quem é que está vendo isso? Deus. Então, se você quer que Deus livre você do passo da morte, você tem que ser uma pessoa fiel. Seja fiel, seja verdadeiro, seja de palavra. Porque a fidelidade faz toda a diferença com Deus no momento de crise. Então, se você não tem como pagar, liga para a pessoa. Ao invés de ficar se matando ou enrolando a pessoa, seja honesto, fala, olha, não dá para me fazer. Ah, ela não quer? Então, tudo bem, não quer, vou fazer o quê? Eu não tenho como dar agora. Vamos negociar, vamos parcelar, vamos fazer alguma coisa. Você não é uma pessoa desonesta, mas você também não pode fugir daquele compromisso. Quem está entendendo, pessoal? A mesma coisa em relação a Deus. A mesma coisa eu digo em relação a Deus. Você vê muitas pessoas diante de uma crise como essa, viram as costas para quem? Para Deus, deixam de honrar a Deus, deixam de ser fiel a Deus no seu dízimo. E é o momento em que ela mais precisa ser fiel. Por quê? Porque quem vai dar condição para ela sair dessa situação, quem é? É Deus. Você vê, ela já entrou numa situação de dívida, de aperto. Imagina aquela pessoa que está no fundo do poço. A única mão que pode tirar ela daquele fundo de poço é a mão de quem? De Deus. E o que ela faz? Ela vira as costas para essa mão. Porque quando você deixa de ser dizimista, quando você deixa de separar aquilo que é de Deus, você está virando as costas para essa mão. Quer dizer, aí a tendência, a pessoa pensa assim, não, Deus sabe, eu não vou separar meu dízimo esse mês, mas mês que vem eu vou dar dobrado, eu não vou. E aí o que acontece? A única mão que podia tirar ela vira as costas. E o que acontece? Ela já está no poço, ela afunda cada vez. Quer ver só o exemplo disso? A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias. Esse rei ficou doente, uma doença muito grave. O profeta chegou até ele e falou para ele assim, olha, Deus mandou dizer para você uma coisa. Essa doença aí é para a morte. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. Só que aquele homem era fiel a Deus. Aquele homem era um homem de palavra. Quando ele recebeu aquela palavra do rei, ele não aceitou aquilo ali, porque ele tinha caráter. Então a Bíblia diz que ele colocou o rosto aonde? Aonde, pessoal? E ele clamou a Deus. Ele não reclamou com o profeta, ele não reclamou com os médicos daquela época. Ele foi direto a Deus e falou assim, Deus, lembra que eu tenho sido fiel. E ele chorou de revolta. Quer dizer, ele não aceitou. Ele pegou a fidelidade dele e cobrou a Deus. Sabe o que aconteceu? O profeta estava na porta da cidade. Deus mandou ele voltar, falou assim, volta lá que eu tenho outro recado para o rei. Quando o profeta chegou e falou, olha, Deus mandou dizer o seguinte, você não vai mais morrer não. Você não vai mais morrer. Eu vou te dar mais 15 anos de vida. Você vai ter paz e prosperidade nesses 15 anos. É muito forte. Você vê, o homem já estava certo de morrer. E Deus deu para ele mais quantos anos de vida? Tudo porque ele era o quê? Ele tomou um passo de fidelidade. Ele tomou um passo de fidelidade. E aquele passo fez toda a diferença. Então o passo de fidelidade que você tomar hoje vai fazer toda o quê? Mas não basta só você tomar esse passo. Você tem que clamar a Deus. Eu estava vendo um outro testemunho. E nesse testemunho, essa senhora, essa empresária, ela estava falando o seguinte, ela falou assim, pastor, a minha empresa, ela é do ramo de comidas, de restaurantes. E ela falou assim, eu nunca gostei de trabalhar com entregas, eu sempre gostei de atender o cliente aqui no estabelecimento. Então 70% do meu rendimento era no local,
30% era delivery, era entrega, eu não investia nessa área. Quando veio a pandemia e veio o decreto para fechar as portas, eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E para piorar, olha só, ela fechou as portas para trabalhar só com delivery. Era 30% do rendimento dela, caiu para 15%. Quer dizer, a situação que já era ruim ficou pior. Ela ficou uma semana sem vender quase nada, comida estragando. E aí ela já estava pensando até em mandar funcionário embora. Aí ela lembrou, ela falou assim, peraí, eu tenho um pacto com Deus, eu sou dizimista. Aí ela lembrou o seguinte, peraí, mesmo nessa crise eu estou dando meu dízimo, mesmo entrando um pouquinho, porque no começo, não sei se você lembra, a igreja estava com as portas o quê? Fechadas. Ela vinha trazer o dízimo, ela vinha na porta da igreja trazer o dízimo, toda segunda-feira ela vinha trazer o dízimo. E ela falou, ela pegou a Bíblia dela, e é isso que você tem que fazer, ela pegou a Bíblia dela da nação e falou assim com Deus, lá dentro do restaurante dela, falou assim, meu Deus, eu não aceito essa situação, olha meu Deus, eu sou fiel a Ti, mesmo com a porta da Tua casa fechada, eu levo o meu dízimo, eu levo as minhas ofertas, e eu não aceito que a minha empresa vá à falência. Quando ela terminou de fazer a oração, o telefone dela tocou, ela foi atender, era um pedido, ela acabou de falar com aquele cliente, tocou de novo, e tocou de novo, e o telefone já não parou de quê? Hein, pessoal? Não parou. Aquele rendimento de 15 passou para 30, 40, 50. Hoje o atendimento dela online é 115% do faturamento que era antes da pandemia. Ela está ganhando mais dinheiro com entregas do que ela ganhava quando o restaurante estava o quê? Estava o quê, pessoal? Aí eu pergunto, quem fez os clientes se lembrar dela? Quem fez de repente o pessoal começar a ter vontade de comer a comida dela e comprar pelo telefone? O próprio Deus. Mas o que ela fez? Ela tomou um passo de fidelidade e também não ficou de braços o quê? Ela pegou a Bíblia, ela clamou. E é isso que você tem que fazer, tomar o passo de fidelidade e cobrar de Deus essa fidelidade. O terceiro e último passo, coloca para a gente aí. Qual é, pessoal? Um passo de risco. Olha para mim, a fé exige risco. Se você não correr risco, que risco, pastor? Muitas vezes o risco até de mudar de profissão. Se for preciso mudar de profissão nesse período, eu vou mudar. Ah, mas se eu perder, eu não posso ter medo, eu tenho que confiar na palavra de quem? Você não pode ter medo de tomar uma decisão. É igual aquela mulher hemorrágica. Você vê que a mulher hemorrágica, naquela época, se uma mulher fosse pega com hemorragia, ela era apedrejada. Mas ela estava há 18 anos com hemorragia. Ela não aguentava mais aquela situação. Ela falou, quer saber de uma coisa? Eu ouvi dizer que Jesus está passando aqui, tem uma multidão, eu vou me arriscar no meio dessa multidão. Ela se arriscou no meio daquela multidão, foi lá e tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, Jesus disse assim, peraí, saiu o poder de mim. Ele parou e falou, quem me tocou? A mulher falou assim, foi eu. Ele falou, vai em paz que a tua fé te curou. Quer dizer, ela se arriscou. É aquilo que eu falei aqui em outras semanas. No que diz respeito à nossa saúde, nós não podemos correr o quê? Risco. Você tem que obedecer tudo que determina a Organização Mundial de Saúde. Tem que lavar as mãos, tem que ter isolamento social, tem que ter tudo. Mas no que diz respeito à fé, à atitude para a sua vida financeira, você tem que correr o quê? Riscos. Você quer ver só um exemplo? O bispo Brian uma vez fez uma reunião aqui da nação, ele falou de um senhor lá do Rio de Janeiro, que ele correu o risco, ele tomou uma atitude e ele foi vender balas. Não sei se você lembra disso. Quem lembra quando o bispo falou desse rapaz? Eu vou mostrar esse rapaz para vocês agora. Coloca aquela matéria para a gente. Olha só essa matéria desse rapaz. Aqui, exatamente aqui, há 25 anos atrás, que eu precisava exatamente do tão falado e famoso R$12. David estava em apuros. A mulher dele, grávida de 7 meses, passou mal. Desempregado, pediu R$12 emprestados a um porteiro para comprar um remédio. Foi correndo para a farmácia, mas parou no meio do caminho. E eu tive uma ousadia, uma atitude arriscada, mas tinha que ter. Peguei aqueles R$12 e fui para o depósito de doce na Central do Brasil. E lá comprei exatamente R$12 de mariola, bananada e corri para aqui, onde estava ela.
E aqui comecei a vender na mão. Em 1 hora, dobrou o capital. Além de comprar o remédio da esposa, investiu em mais doces e virou camelô. Com 1 semana eu já tinha um lucro fantástico. Peguei os 12 reais que eu estava devendo ao porteiro e paguei o porteiro, porque depois todo mundo vai me perguntar: você pagou o porteiro, David? Eu paguei, gente. E não é uma banca simples, não. São quase 400 produtos. Tem até tapete vermelho. O meu cliente sempre vai ter minha estrela. E por isso que eles vão passar sempre no tapete vermelho. E os 3 funcionários passam o dia no telefone anotando pedidos. É o delivery de doces. Mas a maioria prefere visitar a banca. Olha essa promoção, coisa de gênio de marketing. Ele inventou um cartão com 32 dentes. Para cada 5 reais em doces, 1 ponto. Uma cartela cheia dava direito a uma consulta no dentista. A banca do David suja, mas depois manda limpar. Essa criatividade tornou David um grande empresário. Hoje a banca representa só 1% do faturamento. Os outros 99% saem daqui, uma corporação que reúne 4 empresas e onde trabalham 28 pessoas. Todas sob a liderança do David. Lembra que ele ficava lá sentado na calçada? Pois é, agora ele senta aqui, ó. A equipe produz eventos de moda, desenvolve sites, faz marketing e agencia mais de 30 palestrantes. O principal é o David mesmo. Ele faz 10 conferências por mês. No Japão, na China, em Portugal, Estados Unidos e por aí vai. Cada uma por 12 mil reais. E olha quantos prêmios na mesa. O principal é o Biz Awards de melhor palestrante do mundo. David foi à cerimônia em Nova York de limusine, levou a bandeira do Brasil para o palco e hoje ergue o troféu como um título de Copa do Mundo. Fique de pé no seu lugar. Você está vendo aí? Esse é o 3º passo. Você tem que tomar um passo de risco. Você vê quanto que ele tinha? Quantos, pessoal? Tem gente que fala assim: mas eu não tenho nada. Eu não tenho. Tem gente que pega os 600 reais da ajuda lá do governo e já sai correndo para pagar isso, pagar aquilo. Daqui a pouco o dinheiro acaba, ela vai precisar de mais 600 reais. E vai acabar, ela vai precisar de mais. Ele só tinha quanto? Eu não estou dizendo, repito, que a pessoa não deve usar, ela deve usar. Mas eu pergunto, será que ela deve usar tudo para pagar a conta e comprar comida? Ela não pode investir em alguma coisa, fazer algo para que no outro mês ela já não dependa daquele dinheiro? Foi o que ele fez. Você vê a esposa passando mal. Ele foi no porteiro, desempregado, falou: me empresta 12 reais. Eu pergunto, desempregado vai pagar como? Hein, pessoal? Desempregado tem como pagar alguma coisa? Ele já correu o primeiro risco pedindo dinheiro emprestado, porque ele não tinha de onde tirar. Então ele foi pela necessidade, pegou 12 reais com o porteiro. Quando ele saiu para ir na farmácia, ele viu as pessoas vendendo doce na rua. Ele falou: peraí, se eles podem, eu também o quê? Eu também posso. Foi lá, comprou os 12 reais de doce e começou ali a história dele a mudar. Ele começou a prosperar, mas por quê? Porque ele correu o quê? O risco, né? Ele até brincou ali: eu fui lá e paguei, pessoal. Depois ele foi lá e pagou os 12 reais do porteiro. Mas você vê, hoje as bancas que ele tem lá no Rio de Janeiro representam quantos por cento do rendimento dele? 1%. Aí você vê, veio agora a pandemia. Lá no Rio de Janeiro tem lá também o decreto para o isolamento social. Pronto, a banca não vai precisar mais vender. Não vai poder vender esses dias. Eu pergunto, ele vai passar necessidade? Por quê? Porque a banca é só 1%. Hoje ele tem outros negócios. É assim que você começa a prosperar. Então abre a tua visão, não fica preso a uma coisa só não. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Quem quer que Deus entre na tua vida financeira? Quem quer, pessoal? Não, sinceramente, pastor, eu quero que Deus entre mesmo na minha loja, na minha empresa. Então nós vamos fazer uma oração. E você vai tomar esses 3 passos de fé. Você vai tomar esses 3 passos com Deus aí agora. O primeiro passo, como a gente falou, primeiro passo, olha só, coloca aí de novo o primeiro passo. Primeiro passo, coloca aí, pastor. Qual é o primeiro passo? Tomar um passo o quê? Segundo passo, coloca aí, pastor. Passo de fidelidade. Terceiro passo, um passo de risco. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entra na vida financeira dessa pessoa agora.